E a gente segue falando da guerra na Ucrânia. As ofensivas russas continuam fazendo vítimas e provocando destruição. Enquanto isso, a gente se pergunta se apenas as sanções econômicas das principais potências do mundo vão, de fato, deter Putin. Pois é, Pedro, a gente está aí no 12º dia desde o primeiro ataque na Ucrânia e para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, saber os desdobramentos, o que a gente pode esperar, a gente convidou agora o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Economia e Relações Internacionais na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, ele que já está aqui conosco. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Agradecemos, professor. Essa guerra aí a gente sabe, está longe de um fim, tem mais negociações aí previstas para hoje, conversas que a gente vai seguir acompanhando, apesar dos encontros aí com as delegações da Rússia e Ucrânia, tudo ainda muito incerto, muito nebuloso, sobre um cessar-fogo. Falando aí sobre as influências externas por parte da Europa, Estados Unidos, é possível deter Putin com sanções severas, professor? A gente vai acompanhando essas sanções que vêm acontecendo, mas por enquanto não estamos detendo a Rússia. Como que a gente pode prever daqui para frente isso? As sanções são aquilo que é possível ser feito por parte do Ocidente, ou seja, Estados Unidos, União Europeia, também com a participação de Japão e Canadá, porque mandar tropas seria algo inviável do ponto de vista militar, seria muito arriscado, seria uma declaração de guerra à Rússia e, portanto, como o próprio presidente americano Joe Biden já disse, uma terceira guerra mundial de fato. Então, optaram pelas sanções muito rígidas, muito duras, como jamais tínhamos visto aí nos conflitos internacionais. Dito isso, Putin parece não se importar com as sanções, pelo menos por hora, porque ele tem ali uma rota alternativa para receber pagamentos daquilo que de fato está bloqueado, e a Europa, em particular, e os Estados Unidos também, mas sobretudo a Europa, eles não permitiram impor sanções na compra de energia, na compra do gás, que é ali fundamental para alguns países, notadamente a Alemanha. E agora os Estados Unidos discutem suspender a importação de petróleo da Rússia, mas pouco provavelmente farão isso se não encontrarem um fornecedor alternativo, que muito provavelmente terá de ser a Venezuela, país com o qual o Washington, os Estados Unidos, possui aí relações muito ruins. Então, por hora, Putin segue aí na sua guerra avançando sobre Kiev, Tudo indica que haverá aí a conquista da capital ucraniana nos próximos dias, e as negociações de hoje entre russos e ucranianos são para inglês ver. Putin não quer negociar, ele quer impor suas vontades, e enquanto os ucranianos resistirem, tudo indica que eles resistirão de maneira muito brava, nós teremos essa guerra impactando não só as relações entre Rússia e o Ocidente, mas toda a economia mundial. Professor, na semana passada, o presidente Joe Biden, como figura importante do Ocidente, aproveitou o tradicional discurso do Estado da União para endurecer a fala contra Putin com novas sanções, principalmente aos bilionários ligados a ele, e disse que está pronto para fazer mais, se necessário, junto com outros aliados. É possível essa guerra tomar outros caminhos? Bem, não vejo indo além das sanções esse conflito por hora, porque, como nós sabemos, qualquer envolvimento militar diretamente por parte dos Estados Unidos, o próprio Biden reconheceu, implicaria num conflito direto com a Rússia, e a Rússia já deixou claro, ela pode retaliar com armas nucleares. Putin deixou claro, falando que quem se envolver nesse conflito pode ali receber uma punição tal como jamais vista na história. Ele falou algo nessa linha, claramente se referindo à questão nuclear. Na questão econômica, nós teríamos uma pressão forte sobre a Rússia, ainda mais forte, caso a China aderisse às sanções. Só que a China não dá o menor indicativo de que fará isso. Pelo contrário, ela está se aproveitando das sanções ocidentais para reforçar os seus laços econômicos com a Rússia, usando, por exemplo, a alternativa ao SWIFT. O SWIFT, como o pessoal deve saber, é o sistema de pagamentos internacional liderado pelo Ocidente. A China tem um sistema alternativo chamado CIPS, e a Rússia está usando esse sistema para não ter ali tanto impacto por parte do Ocidente, que cortou o acesso substancial da Rússia ao SWIFT. É aguardar para ver o que se desenrola nos próximos dias, mas não vejo grande evolução até Putin ter aí sua conquista final, que é
derrubar o governo ucraniano, colocar um governo aliado a si, aliado ao Kremlin, né, aliado à Rússia no lugar do governo do presidente Zelensky, e aí partir para talvez uma negociação com o Ocidente, mas acredito que as sanções, ainda que tenhamos o término do conflito, devem durar por mais algum tempo, porque são o único instrumento do qual Washington e seus aliados dispõem para pressionar Vladimir Putin. Certo. Professor, falando um pouquinho agora sobre a atuação do Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que o Brasil está neutro nesse conflito, né? Ele fala sobre equilíbrio na semana passada, inclusive ele falou também por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e os dois concordaram em pedir um cessar-fogo. Mas essa neutralidade aí não foi bem vista por parte do eleitorado, também na comunidade internacional, e o Brasil vem falando muito disso, né? Que ocupa uma posição de equilíbrio. Quais os frutos desse posicionamento, professor, uma vez que o Brasil vem almejando ocupar lugares importantes lá fora, como, por exemplo, dentro da OCDE? Bem, o Brasil, ao se manter neutro no conflito, claramente fecha uma porta para entrar na OCDE. Não tenho dúvidas que essa fatura será cobrada no futuro. Mas é a tradição do Brasil nesse tipo de conflito. O Brasil, no melhor aqui da minha memória, do meu entendimento, do meu conhecimento sobre relações internacionais, não importa se estamos num governo mais à esquerda, num governo mais à direita. A nossa diplomacia busca resolver os conflitos internacionais, busca apoiar a resolução de conflitos internacionais, como a atual diplomacia está fazendo, votando em resoluções da ONU. O Brasil, é importante salientar, foi o único dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, das potências emergentes, que votou aí contra Putin, né? Colocou, então, ali uma posição bem clara, embora com algumas ressalvas, na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança, diferentemente de China, África do Sul e também a Índia, que ficaram ali neutras, de fato, né? E o que tem causado mais ruídos é a posição do presidente Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele diz ali que o Putin é um aliado, é um amigo. Então, isso causa, acho que, estranheza, para dizer o mínimo, entre as potências ocidentais, que, embora o agronegócio brasileiro e a nossa economia em geral tenha conquistado mais mercados no sul global, nas potências emergentes, sem dúvida, no futuro isso pode provocar algum mal-estar nas nossas relações econômicas com os Estados Unidos e a União Europeia, uma vez que esse conflito acabar. Professor, já falamos aqui do posicionamento do Brasil em relação à guerra. Agora, de que forma esse conflito pode interferir na política interna, visto que as eleições estão batendo na nossa porta? Bem, como no restante do mundo, o Brasil é um grande importador de trigo. E a produção de trigo, como se sabe, isso já foi noticiado amplamente, vai ser duramente afetada, já está sendo duramente afetada. Então, pode afetar não só o pessoal do campo, né, que depende aí dos fertilizantes russos, nós teríamos estoques para 3 meses, né, aí à frente, mas também o pessoal das grandes cidades, né, o pãozinho nosso aí de cada dia estará comprometido, né? E historicamente, quando nós temos aumento forte nos preços, nós tendemos a ter o quê? Insatisfação do povo com os governantes de plantão. Então, temos aí mais um obstáculo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e diria também para a reeleição dos governadores de estado, né? Os governadores que buscam aí a reeleição, não tenho dúvidas, também serão impactados por esse descontentamento popular. Uma alternativa é o governo tentar intervir no mercado, né? Mas sabemos que há instrumentos muito limitados, porque a escassez do trigo, tudo indica, será generalizada por conta desse conflito e também de outros insumos, como o milho, por exemplo, podemos esperar aí um aumento no frango, principalmente, que se tornou um grande substituto da carne bovina, da carne de vaca, em meio à crise provocada pela pandemia. Então, temos mais dificuldades para quem está tentando se reeleger, não apenas o presidente Bolsonaro, mas também em nível estadual. Tá certo, muito obrigado. A gente conversou aqui com o professor de Economia e Relações Internacionais da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, Vinícius Rodrigues Vieira, dando aí um panorama de todo este conflito da Rússia e de que forma ele resvala aqui no Brasil, seja na economia, na política, até mesmo no cenário das eleições de 2022, tanto para a presidência quanto para o Estado. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroManhã. Qualquer novidade, qualquer informação, estamos de portas abertas aqui para vocês também da FAAP. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, professor.